Você sabia que Deus pode estar em lugares dos quais, mesmo estando neles, não faz questão de manifestar a evidência da sua presença? Ele é onipresente. Ele está onde quer, como quer, na hora e no jeito que quiser. Tem lugares que Deus está, mas não se manifesta a fim de compartilhar a sua presença. E essa não é a verdade desse culto, porque aqui nesse culto Ele está e está se manifestando no nosso meio, para a honra e para a glória do seu nome. E isso é um privilégio. Quanto mais dura é a realidade, maior é a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Por isso você precisa ser extremamente sincero acerca das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus pecados. Não minimize nada tentando acessar a graça de Deus. A minimização, a justificativa não promove perdão e nem arrependimento. Quem se justifica ainda não se arrependeu. O arrependido, ele não cobre, ele confessa, ele declara, né? E o texto é claro, a mulher era pecadora, e ela era tão pecadora que eu acredito, se eu não estiver enganada, que esse é um dos únicos textos, se não o único texto, em que ela é tão pecadora ao ponto de que Jesus só vai dizer para ela o que eu ainda não tinha visto ele dizer para ninguém. O que, Camila? Ele não diz os teus pecados estão perdoados, mas a mulher era tão pecadora que ele diz os teus muitos pecados. Os teus muitos pecados estão perdoados. E aquele alvoroço, quem é este? Que até pecados tem poder para perdoar. Não importa, irmão, qual seja o pecado, ele tem poder. Eu sinto tanta graça de Deus ao falar isso. É tão simples, mas é uma das realidades mais maravilhosas do Evangelho. Não importa qual é o pecado, ele venceu o pecado. Ele está acima de todo o pecado. De vez em quando eu tenho a oportunidade de estar em alguns cultos, e no momento de fazer o convite, eu já tive algumas realidades diante de mim. Pessoas que chegaram para mim e disseram: puxa, eu queria tanto ter entregado minha vida para Jesus naquele culto, naquele dia, mas eu não pude porque, um exemplo, eu já ouvi gente dizer, né? Eu tenho um pacto de sangue. Eu posso até ir para a igreja, mas não posso fazer com Deus uma aliança por causa disso, disso e disso e do tal, do pacto. E o Senhor sempre fala comigo, né? O Senhor diz assim: pergunte aí para esta pessoa que pensa que o que ela fez é maior do que o que eu fiz. Pergunte aí para ela quanto foi de sangue que ela derramou, que o meu sangue não tenha poder para cobrir. Talvez você está aqui e está dizendo: ah, Camila, mas eu fiz cabeça. Eu entendo, eu não estou aqui criticando nenhuma outra posição. Eu só estou dizendo que nada do que você tenha feito antes te impede do que você quer fazer hoje. Nada. Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo e somos chamados de corpo de Cristo. Ele afirma, porque Cristo é o cabeça. A cabeça dele também cobre qualquer cabeça. Está acima de qualquer cabeça. Eu não sei a quem, se aqui dentro, se lá fora, se na porta, ou se em ambos os lugares, o Senhor está dizendo: hoje não tem pacto de sangue, hoje não tem cabeça, hoje não tem rito anterior que seja capaz de te impedir de tomar a decisão que tu saiu de casa doido para fazer. Deus está falando. Deus está falando. Vai criar um alvoroço. Quem é esse? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas isso foi antecedido por uma atitude bem menos espiritual do que parece. Porque tudo que Jesus vai fazer por essa mulher manifesta-se no espiritual e evidencia uma realidade física. Só que o que vai provocar isso é uma atitude consciente, racional e emocional. Veja o que vai ocorrer. Simão é um fariseu. Simão convida Jesus para um jantar em sua casa, mas na verdade está convidando ele para medir, está convidando ele para aferir, está convidando ele porque quer observar ele. Se fosse nos dias de hoje, está convidando ele porque só quer tirar uma foto e ver se ele vai ter todos os likes e curtidas desejadas dos seus seguidores de Jerusalém. O interesse é basicamente esse. E aí ele convida e Jesus vai até a casa de Simão fariseu e está à mesa posta. É interessante porque em todas as versões há o mesmo apontamento. Qual? Quando Jesus vai
vai confrontá-lo em razão dele estar julgando a mulher pecadora em pensamento, por causa do ato de adoração dela diante de Jesus. Esse que a gente acabou de ler, ele vai confrontar Simão apontando a mulher como exemplo da recepção que ela deu para ele na casa que era de Simão. Vamos lá, só para a gente entender. A casa é de quem? Simão. Quem é o anfitrião? Quem convidou Jesus? Então Simão deveria recebê-lo como Jesus disse que ela o recebeu. Mas pasme, ela não mora lá. O texto diz que ela foi para lá quando ouviu dizer que Jesus estava na casa de Simão. O fariseu pegou um vaso de alabastro e se dirigiu para lá. Então, enquanto Simão está julgando ela em pensamento e julgando Jesus também, avaliando a conduta dele permitir que uma mulher como ela o adore, e na sua cabeça ele vai dizendo, se fosse profeta de verdade, saberia que essa que está tocando nele, olha o asco, olha o nojo. Se ele fosse profeta de verdade, aqui ele pensando, saberia que esta aí que está se aproximando dele, que está tocando nele, é uma mulher pecadora. Aí ele está pensando, ele pensar. Jesus diz assim, Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Aí o hipócrita diz assim, dizia mestre. Aí é aqui que vem o confronto. Olha o que Jesus está dizendo. Eu entrei em tua casa. Jesus não diz eu fui recebido. E agora eu pergunto para você, tem diferença? Sim ou não? Uma coisa é entrar, outra coisa é ser recebido. Entrar, você entra em qualquer lugar que a porta está aberta, que te permite entrada. Ser recebido é outra coisa. Uma coisa é eu entrar, outra coisa é ao entrar você dizer, peraí que eu vou passar um café. Aí eu não entrei, aí eu fui recebida. Já viu casa de gente que tem costume de receber e essa pessoa quer que você se sinta bem? Você pode chegar até numa hora que não é avisada. E aí você diz assim pra pessoa, eu preciso ir no banheiro. Aí a pessoa tem um desespero, diz, calma, deixa eu ir primeiro. Ela vai lá, olha, vê tudo limpo, aí vê se tá tudo ok. Porque ela não quer só que você entre, ela quer que você se sinta bem a fazer uso daquilo que dispõe a casa dela. Olha o que Jesus está dizendo para Simão. Simão, você me chamou, você me convidou, mas você não me recebeu. Eu entrei. Agora, em contrapartida a isso, tudo que ele deveria ter feito e não fez, quem não mora lá fez. Ele usa ela como exemplo. Que choque quando Deus amassa o nosso farisaísmo e usa um pecador como exemplo do que a gente, sendo santo, deveria estar fazendo. Eu entrei em tua casa, tu não me lavou os pés, mas esta, desde que eu entrei, me lavou com lágrimas. Você não me deu uma toalha, mas ela me enxugou com os próprios cabelos. Tu não me deu um beijo, sabe o que ele está dizendo? Não me abraçou, tu não me recebeu. Me deu um beijo na testa ou no rosto, costume da cultura judaizante. Mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Tá ela lá no pé de Jesus. Não cessa de me beijar os pés. Tu não me ungiu com óleo, mas ela derramou unguento sobre mim. Vai ouvindo aí. O que levou essa mulher a de pecadora se tornar um exemplo de adoração? A pergunta é essa. Foi uma atitude altamente espiritual? Não. Foi uma atitude de reconhecimento e a permissão de uma quebra de mentalidade quando percebeu que estava diante da maior oportunidade de libertação da sua vida. Quem? Jesus. Ela programou esse banquete? Não. Ela planejou estar nesse jantar? Não. Qual foi Qual foi o único motivo que levou ela para a casa de Simão, que era um fariseu? O fato de saber que quem estava lá? Quem estava lá? Bora! Quem estava lá? A única coisa que motivou ela de sair de onde ela estava para estar na casa de Simão. Agora eu te pergunto, cabe a uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu que conhece os seus pecados, que tem nojo da sua vida, que repele a sua presença, que rejeita a sua pessoa? Quem é que quer estar num ambiente hostil? Quem é que quer estar num ambiente onde é rejeitado? Quem é que quer entrar num ambiente onde é destratado? Quem é que quer entrar num lugar onde ninguém te convidou? Quem é que quer se comportar como penetra numa festa onde você não foi convidado? É tudo isso que ela teve que atravessar. E qual foi a motivação dela? Diga o nome dele. A motivação dela atravessou o climão, atravessou a acusação, atravessou o julgamento, atravessou a oposição, atravessou a rejeição. Motivada por uma única pessoa, ela não se importou com mais ninguém ali. Motivada por uma única pessoa, ela não pensou
pensou o quanto ela poderia ser rejeitada. Ela só pensou o quanto ela poderia ser perdoada. Dependendo do que você quer e do tanto que você quer, o que você quer, não importa o que os outros não querem para você. Toda casa, não só de judeu, até de um estrangeiro, qualquer um, naqueles dias em Israel, mas principalmente em Israel, porque essa é a cultura do judeu. Se você vai fazer uma festa, um banquete, seja lá o que for, e vai convidar pessoas, você precisa deixar a porta ou o portão que dá para a rua aberto. Vamos lá, o portão tem que ficar como? É uma maneira de você dizer assim, olha, principalmente se você for fariseu, ou seja, um bom cumpridor da lei. É uma maneira de você dizer assim, olha, minha casa está aberta para todos. Quando há comida, eu alimento a qualquer um. E o estrangeiro sempre será bem-vindo em minha casa. Então a porta fica aberta. Só que a verdade é que a realidade era diferente da filosofia da cultura. Qual é a realidade? A realidade é que você não é bem-vindo aonde você não foi convidado. Todavia cumpria-se o protocolo da cultura, que era qual? Deixa a porta aberta, que para quem quiser entrar e ver como eu sou generoso. Vai ver como eu sou amistoso, tá compreendendo? Vai ver como eu sou um bom cumpridor dos meus deveres. Então a porta fica aberta, qualquer um podia entrar. Mas tinha uma condição e um critério estabelecido pela cultura, que era qual, Camila? Uma vez que você não é convidado e você entrou naquela casa, você precisa procurar ou uma parede ou uma cortina de uma tenda, se fosse o caso, e se posicionar de costas para ela, como eu vou fazer aqui agora, colocando as duas mãos para trás. De preferência de cabeça baixa. Era uma maneira de você demonstrar aos que estão presentes, aos convidados, aos que estão servindo a comida. Era uma maneira de você dizer assim, me sirva por último, porque eu estou aqui, mas não fui. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu não sou. Então eu vou comer o que sobrar. Eu só vou falar com quem falar comigo. Totalmente limitado pela força de um critério burocrático que visa favorecer o anfitrião de nobreza, mas que na maioria das vezes não tinha nobreza nenhuma, não lhe servia os pratos, não lhe envolvia na conversa, não lhe dava um beijo, não lhe dava um abraço. Agora veja que posição semelhante a Jesus ela estaria se tivesse obedecido o protocolo, mesmo não tendo sido convidado. Eu vou lhe dizer por quê. Qual é a posição do penetra? Pode ficar de mãos encostadas na parede ou numa cortina, para que as pessoas vejam que você está ali, mas não foi convidado. Agora, quando Jesus vai olhar para ele, e vai usar ela de exemplo, veja que ele está à mesa, ele foi convidado, mas ele está dizendo o que é para Simão? Tu me trata do mesmo jeito que me trata ela. Por quê? Não fui beijado, não fui lavado, não fui ungido, eu não fui recebido. Eu também não fui recebido. Sabe por quê? Independente de pecado ou não, normalmente a maneira como tratamos as pessoas revela como nós nos relacionamos com Deus.